Fala galera, e aí pessoal do primeiro ano, beleza? Aqui é o professor Romiel, estou aqui de novo para dar continuidade ao nosso assunto sobre a Alta Idade Média Ocidental. Bom, como vocês já sabem, livrinho em mãos aí, beleza? Livro 1, ou melhor, livro 2, capítulo 1, vamos falar sobre a Alta Idade Média Ocidental. Nós paramos na página 8. E é daqui que a gente vai continuar e finalizar esse capítulo 1. Vamos lembrar um pouquinho o que a gente já falou? Né? A gente está tratando sobre a Idade Média e vimos que a Idade Média foi um período que teve início com a queda do Império Romano. O poderoso Império Romano, tão grande, tão forte, acabou caindo nas mãos dos povos germânicos, os chamados bárbaros, que era um povo muito forte, mas um povo bastante selvagem, até bastante rústico, que acabaram dominando toda a Europa ocidental e criando uma nova cultura, um novo modo de vida, um modo de vida mais voltado para o campo do que para as cidades. Falamos também já na aula anterior sobre os francos, que foi o reino mais bem organizado entre todos os povos germânicos. E lembra que tinha os godos, os visigodos, os vândalos, os suevos, os mongóis, entre vários dezenas de povos bárbaros. Mas realmente o mais organizado, o mais complexo e mais poderoso foi o reino franco, e por isso eles acabaram dominando praticamente toda a Europa ocidental, começando pela região onde hoje é a França. Esse nome, França, vem justamente dos francos, do reino dos francos. A primeira dinastia a dominar, a se instaurar no reino dos francos, foi a dinastia merovingia, que teve como grande nome o rei Pepino, o Breve, mas com a morte do Pepino, seus filhos acabaram não dando continuidade ao governo do pai, e a dinastia acabou sendo derrubada e se instaurou uma outra família. Vocês lembram que dinastia significa quando uma família se mantém no poder hereditariamente, de pai para filho. E a outra dinastia que toma o poder é a dinastia carolíngia. A dinastia carolíngia, que vocês podem acompanhar na página 8. Eu vou colocar aqui na tela para vocês novamente a imagem do imperador Carlos Magno, que foi o grande rei da dinastia carolíngia, o grande rei dos francos, responsável por unificar boa parte da Europa ocidental sob uma mesma coroa, sob o mesmo reino, o reino dos francos, a dinastia carolíngia. Na página 8, a gente vai continuar lá de onde a gente parou e vai falar justamente sobre o Império Carolíngio. O maior expoente da dinastia carolíngia foi, sem dúvida, Carlos Magno, filho de Pepino, o Breve, que fez renascer na Europa a concepção de império, pois empreendeu várias campanhas militares que resultaram em ganhos territoriais, que se estenderam até a Germânia, atual Alemanha. Além disso, desenvolveu as estruturas que serviram de base ao regime senhorial. No Natal do ano 800, Carlos Magno foi coroado imperador do Ocidente pelo Papa Leão III, fato que aproximou ainda mais o Estado da Igreja. Aqui você tem uma gravura, que inclusive é a mesma do livro de vocês, que mostra a coroação de Carlos Magno pelo Papa Leão III. Pessoal, só uma correção, tá? Agora há pouco eu falei sobre o Pepino. O Pepino Breve era pai do Carlos Magno.
O grande rei da dinastia merovingia foi o rei Clovis, tá? Eu estava confundindo. Peço desculpa para vocês aí. Na página 9, vocês têm um desenvolva que vocês irão responder e no retorno eu irei dar o visto, tá bom? Anotar aí, responder a página 9. Não esqueçam, se possível, após assistir a aula, façam logo os trabalhos não, né? Os deveres que eu deixo para vocês. Por enquanto não sabemos se a nossa situação vai se prolongar ou não do isolamento social, por enquanto eu não irei passar atividades avaliativas. Mas vale visto e o visto vai valer ponto quando a gente retornar. Beleza? Então, página 9 a ser feita. Passando para a página 10, a gente vai falar um pouquinho sobre como funcionava a estrutura de poder instituída pelo imperador Carlos Magno. Os governadores dessas províncias, chamados de marqueses, condes e duques, tinham por função representar o rei, cobrar impostos e exercer a justiça. Eram remunerados com terras, chamadas de benefícios. Eram vassalos reais, ou seja, subordinados ao rei, pois lhe deviam lealdade e respeito em troca da concessão da terra. Essa relação foi chamada de vassalagem. Carlos Magno criou ainda os Miscidominiti, enviados do Senhor, funcionários que percorriam o império para fiscalizar as ordens reais e o cumprimento das capitulares, leis criadas em seu governo. Por fim, esse monarca carolíngio criou o Tribunal do Palácio, centralizando a justiça que até então cabia aos poderes locais. Carlos Magno ele criou uma estrutura muito bem organizada, né? Podemos dizer assim. Criou uma estrutura bastante complexa, muito bem organizada e fez com que ele desenvolvesse um reino muito poderoso e muito estável. Com a morte de Carlos Magno, em 814, a coroa passou para seu filho Luís o Piedoso, que manteve a estrutura administrativa criada pelo pai. Contudo, após seu reinado, teve início uma crise sucessória, só resolvida com a assinatura do Tratado de Verdun, que estabelecia a divisão do império. Luís o Germânico assumiu a porção oriental da França e parte da Germânia, futuro Império Romano Germânico. Carlos, o Calvo, tornou-se rei da França Ocidental, futuro reino da França. Lotário assumiu o controle de uma faixa intermediária que se estendia do centro da Itália até o Mar do Norte, que passou a ser chamada Lotaringia. Vocês têm aí no livro de vocês a divisão do Império Carolíngio após a morte do Carlos Magno. Acompanhem aí. Passando para a página 11. Após essa divisão, o Império entrou em uma crise irreversível. Se por um lado a prática da vassalagem foi fundamental para a centralização dos carolíngios, por outro foi representável também pela sua derrocada. Quando o rei concedia o benefício à terra em troca do apoio militar, concedia também privilégios aos vassalos, que tinham grande poder na sua região. O poder político estava fragmentado, muito mais nas mãos das grandes famílias locais do que nas mãos do rei. Assim, às portas do século XI, a descentralização do poder político levou à consolidação de uma outra estrutura, o feudalismo. Com a morte de Luís, ou melhor, com a morte de Carlos Magno, o poder se fragmentou. Os vários nobres que exerciam poder
no reino carolíngio, né, eles acabaram se fortalecendo muito e tendo um monopólio, né, dominando toda a região, fazendo com que o poder fosse fragmentado, ele se espalhasse em pequenas regiões. Daí surge o feudalismo, porque o feudalismo ele vai ser isso, ele vai ser um poder descentralizado. Não é o rei que tem poder total, são os vários nobres de cada feudo, que serão chamados posteriormente de senhores feudais. Galera, atividades também para fazer em casa. Atividades e complementares. A página 11 e a página 12 a serem respondidas. A página 11 e 12 deixarei o gabarito na... vocês vão ver essa aula na segunda. Na terça-feira deixarei o gabarito das questões. Beleza? Ok. Agora vamos falar da formação do feudalismo, né? Esse assunto tão importante para ser estudado realmente por nós que estamos nos preparando para o Enem, né? E vocês que irão fazer essa prova tão importante. O feudalismo ele é muito importante, então muita atenção nessa aula também, nesse assunto aqui da página 13, beleza? Bom, pessoal, vamos lá, vamos continuar então a página 13. A gente vai falar sobre a formação do sistema feudal ou do feudalismo, né? Logo na página 13, você tem aí uma imagem de um castelo medieval, que é uma marca registrada, né, muito característica desse período histórico que a gente vai estudar, dentro da Idade Média. O sistema feudal ele foi muito forte, principalmente na segunda metade da Idade Média, do século X até o século XV. Aqui a gente tem como destaque, ainda na página 13, né, que o feudalismo ele vai ser uma junção de elementos da cultura romana com elementos da cultura germânica, dos povos germânicos, os chamados povos bárbaros. Você vai ter elementos romanos, né, como por exemplo a presença da Igreja Católica muito forte nos feudos, a vila também, que está aí no segundo parágrafo da página 13 do livro de vocês, que é uma unidade de produção, que era uma unidade de produção romana voltada para o mercado externo e baseada no colonato. Então, a partir dessa ideia de vila, surgirão os feudos, que é um elemento romano. Também teremos ainda a presença de muitos elementos dos povos germânicos, como, por exemplo, ainda a presença dos laços de suzerania e vassalagem, que eram laços estabelecidos entre nobres, aonde o nobre chamado suzerano, que era o nobre mais poderoso, com mais terras, ele doava uma parcela de suas terras para o vassalo, que então jurava fidelidade ao seu suzerano. Ele se comprometia a auxiliar militarmente o suzerano dele em um caso de guerra. Na série Game of Thrones, uma série muito conhecida, retrata muito bem como era que funcionava o laço de suzerania e vassalagem. Quando uma casa, né, uma família entrava em guerra, eles logo convocavam os seus vassalos para vir auxiliar. E como eles faziam um juramento perante a Igreja Católica, eles deveriam cumprir esse juramento ou seriam até amaldiçoados, né? Havia toda uma questão religiosa aí também. Ainda na página 13, fala um pouquinho sobre o senhorio e a feudalidade. O senhor feudal, ele era o dono daquela terra lá. Ele era o proprietário do território e ele concedia aos camponeses que habitassem suas terras e trabalhassem nelas. Mas é lógico que ele estava interessado em algo em troca. Não era gratuito. Vou jogar aqui na imagem para vocês.
a imagem de um feudo, assim, uma ilustração de como era geralmente. É claro que nem todos os feudos eles eram da mesma forma, mas você percebe que tem uma estrutura central, que é o castelo, né, o castelo feudal ou castelo medieval, que era a residência do senhor feudal, do nobre, da sua família e muitas vezes de famílias ligadas à família principal, a família do senhor feudal. Eles habitavam o castelo, que era geralmente feito de um material muito resistente para resistir às invasões, possíveis invasões que poderiam acontecer. Não é à toa que esses castelos eles eram tão sólidos que muitos estão até hoje de pé, em boas condições. Vários castelos na Europa, né, na França, na Itália, na Alemanha, preservam ainda muitas das suas características, para a gente poder ter noção de quão resistentes eram e são esses castelos que têm mais de 1000 anos de idade e muitos ainda estão de pé. Na página 14, a gente vai falar um pouquinho sobre a Igreja Católica na Alta Idade Média. A Igreja Católica ela tinha um papel importantíssimo na Idade Média, porque era ela quem ditava o ritmo da vida. Ela tinha um poder que não era só um poder religioso, mas era também um poder temporal, ou seja, um poder terreno. Ela era dona de muitas terras, o que fazia com que ela se tornasse também uma força mundana, uma força terrena. Lá na página 14, na primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo, fala um pouquinho sobre a doutrina cristã, traz um resumo da trajetória do cristianismo que surge no Império Romano. Então, depois vocês vão dar uma revisada aí nessa parte, mas traz basicamente informações do surgimento do cristianismo. Lá na página 15, a gente continua falando do crescimento do cristianismo ainda no Império Romano, mas o que nos interessa mais realmente é essa metade de baixo aí da página 15, que nós vamos falar sobre o poder que a igreja tinha. Como eu falei, era um poder não só espiritual, mas um poder terreno também e um poder ideológico. As pessoas, em geral, seguiam a Igreja Católica independente do que ela falasse. Tanto que é ela que estrutura aquela determinação de que os nobres guerreiam, protegem o feudo, o clero reza e o servo trabalha. Uma divisão que não é igualitária, mas que, vamos dizer assim, retrata a realidade daquele momento, em que a igreja comandava e o povo obedecia. No penúltimo parágrafo da página 15, a gente vai falar um pouquinho sobre a divisão entre o clero secular e o clero regular. O clero secular são os religiosos que exercem atividades no mundo. Olha aqui, na tela de vocês têm uma imagem aí que fala sobre o clero regular e o clero secular. Na imagem a gente tem o clero regular é o conjunto das ordens religiosas. Abades e monges vivem nos mosteiros de acordo com as regras definidas pelos fundadores. O clero regular, monges, daqui a pouco a gente fala mais sobre eles. O clero secular são os bispos e párocos que vivem junto das populações. São aqueles religiosos que rezam a missa, que fazem batizado, casamento, que realizam a comunhão, a confissão. Eles estão em contato com a população.
Esse é o clero secular. Já o clero regular é o clero composto por monges e abades que vivem nos mosteiros ou monastérios. Aqui nós temos uma imagem medieval que mostra os monges. A gente percebe que eles realmente têm uma roupa, uma indumentária diferenciada. E uma curiosidade é que os monges, muitos monges ao redor do mundo, vivem até hoje dentro dos monastérios sem contato com a vida exterior. Realmente, algumas ordens religiosas são tão rígidas, tão rigorosas, que não permitem que os monges tenham contato com ninguém. Eles não podem nunca em vida sair do seu monastério. E outra curiosidade é que alguns monastérios eles ficam em áreas de difícil acesso, até mesmo no topo de montanhas, como você pode ver aí na tela, um monastério na Europa, que é uma foto atual. Esse monastério ainda existe. Bom, na página 15, a gente tem um mosteiro no livro de vocês aí, na Armênia. E aí a gente conclui esse capítulo, falando sobre justamente a presença da Igreja Católica. E é claro que a gente ainda vai falar bastante sobre o feudalismo. Essa é apenas uma introdução. Para dever de casa, já que vocês estão em casa, não podem sair, eu deixo as tarefas propostas da página 19 até a página 22. E na próxima aula trarei o gabarito ou colocarei no portal para vocês checarem se vocês estão bem no assunto. Beleza, galera? Espero que vocês tenham compreendido bem. No retorno às aulas presenciais, a gente vai fazer aquela revisão, mas eu acredito que todo mundo está acompanhando aí tranquilamente na sua casa. E qualquer dúvida, chama lá no WhatsApp, beleza, galera? Valeu, um abraço e até mais.